96027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Sete horas 38 minutos em Campos. Este é o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento da Clínica Proteus e dos laboratórios Plínio Bacelar. Nesses tempos de pandemia, você pode contar também com o laboratório Plínio Bacelar pelo telefone 2726-6000, inclusive com o teste de PCR que detecta o vírus e o teste de sorologia que verifica a presença de anticorpos. Procure o seu médico e, se for preciso, conte com o laboratório Plínio Bacelar. De volta e contando com a presença já agora devidamente conectado aqui conosco, o Dr. Frederico Paes, a quem a gente agradece, né, sempre muito a importante presença, e a gente acompanha, né, a trajetória do Dr. Frederico desde o primeiro dia que ele assumiu, né, a Coagro, e de lá para cá ele só fez crescer, né, a antiga São José, né, a antiga usina São José, gerou ali vários momentos importantes nesse, né, eu diria que nessa resiliência, nessa luta para manter o setor sucroenergético da região funcionando, né, e agora depois da usina São José, me lembro bem de uma passagem lá foram várias missas, né? São momentos muito bacanas, mas eu me lembro daquela safra que a usina bateu 1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar moídas, e até na época o nosso diretor saudoso Aloísio Barbosa, vivo, participava também todo ano das missas, né? Comemorava e falava, né, que o senhor é um guerreiro, e a gente também não foge a essa linha de raciocínio e vem acompanhando aí, né? Até quando o senhor assumiu o Hospital Plantadores de Cana, eu falei, você deixou de ser guerreiro, agora você está ficando maluco, porque para assumir esse monte de coisa, ele falou, vamos dar jeito, e a coisa vai indo. Doutor Frederico Paes, presidente da Coagro, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, eu trago o seu cumprimento, o seu bom dia, e logo a seguir o Arnaldo já abre a pauta aí com o senhor. Bom dia, Frederico. Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes da Folha no Ar. É um prazer a gente estar aqui, uma satisfação, deixando aí um bom dia especial para os nossos fornecedores de cana que estão ansiosos para começar a nossa safra. Um abraço para todos. Opa, vamos lá então. Frederico, bom dia, desde já agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Vamos começar justamente com essa questão da safra. Hoje já dia 3 de junho, a Coagro inicia a safra sempre nesse mês de junho. Como que está a preparação para a safra, sobretudo no momento desse de pandemia? Quando eu falo preparação, Frederico, é desde o corte da cana até a moagem. O que mudou do ano passado, no mundo sem pandemia, da safra passada, no mundo sem pandemia, para a preparação da safra desse ano? Bom, Arnaldo, antes de falar da safra, eu só queria fazer um adendo: o seguinte: o senhor Aloísio, né, a gente chamava de senhor Aloísio, ele sempre foi um defensor do setor. O Cláudio estava falando, a gente tem uma lembrança muito grata, né, seria a palavra, porque por diversas vezes, inclusive em editoriais da Folha da Manhã, o senhor Aloísio, não uma defesa propriamente dita do setor unicamente, mas com toda a geração de emprego, com tudo que o setor sempre trouxe de positivo para a nossa região. Bom, especificamente, Arnaldo, nessa safra, como você bem destacou, nós tivemos que nos reinventar mais uma vez, né? A nossa atividade é considerada uma atividade essencial, né? Não só por uma questão estratégica do país, que é a produção de combustível, a produção de álcool, de etanol, né? Tão necessária não só para abastecer os veículos, mas agora mesmo para combater a Covid, o vírus coronavírus, onde o álcool 70, o próprio álcool gel, é usado para desinfecção de hospitais, para uso pessoal das pessoas. Nós fizemos, inclusive, uma doação
a Prefeitura de Campos de 10 mil litros de álcool 70, fizemos a doação de mais de 1.000 litros a diversas entidades filantrópicas, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, os hospitais filantrópicos, asilos, enfim, diversas entidades que necessitavam desse álcool, nós fizemos essa doação. E te anuncio aqui de primeira mão que nós vamos doar agora, iniciando a safra, mais 10 mil litros. Né? Nós vamos doar à Prefeitura, porque a Prefeitura distribui, ela faz com que chegue nos órgãos que precisam do etanol, do álcool 70. Especificamente na nossa safra, nós adotamos 10 pontos, de controles, né, que a gente adotou não só agora para o início da safra, mas isso já há mais de 45 dias, ou quase 60 dias, quando começou a situação piorar aqui na nossa região. Eu vou citar rapidamente, que eu acho que são pontos que nós, como atividade essencial, estamos fazendo, mas que na reabertura, ou futuramente, o comércio e outros serviços começando a reabrir, né, que uma hora vai ter que começar a reabrir, são pontos que não só indicados pelo Ministério da Saúde, mas também pela própria Organização Mundial da Saúde. Então, por exemplo, na questão do transporte dos nossos funcionários, 90% dos nossos funcionários se deslocam em ônibus, esses ônibus são fretados pela cooperativa e saem da região, não só da Baixada Campista, do centro da cidade, em direção a Sapucaia, onde a Coagro está instalada. Então, por exemplo, nós dobramos o número de ônibus. Qual a finalidade disso? Proporcionar que cada funcionário tenha um afastamento, tá certo? Esses funcionários andam, em cada banco é um funcionário, ou seja, onde andava 2 funcionários, hoje anda um funcionário, permitindo ali dentro do interior do ônibus um afastamento. Então, nós dobramos o transporte coletivo dos nossos funcionários. Esses ônibus são desinfectados pelo menos 3 vezes no dia, ou seja, quando ele sai da garagem, antes de apanhar os funcionários e depois que ele deixa os nossos funcionários. Então, passa por desinfecção com um produto, né, preparado pelo nosso engenheiro químico e a limpeza desses ônibus. O terceiro ponto é distribuição de máscara, 2 máscaras para todos os funcionários. Então, todos os nossos funcionários recebem a máscara e essa máscara foi considerada por nós um EPI. Para quem não sabe o que é EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, ele é de uso obrigatório. Nós colocamos isso lá, uma determinação interna da Coagro, onde o uso dessa máscara é um EPI, ou seja, um equipamento de proteção individual. O funcionário é obrigado a usar. Inclusive, eu fiz uma reunião lá de longe com as pessoas, mas passando para os nossos funcionários que isso seria exigido, e aquele funcionário, o colaborador que não usasse, seria advertido e podendo até causar a demissão. Um quarto ponto, que é muito importante também, é a aferição da temperatura quando eles ingressam na indústria. Né? Quando eles chegam na cooperativa, tem lá uma enfermeira contratada especificamente para isso, onde ele afere a temperatura com aquele termômetrozinho de pistola, né, que é mais rápido, e também é feita essa aferição. Um quinto ponto é um afastamento por férias de todos os colaboradores acima de 60 anos, ou grupo de risco. Né? O que a gente chama de grupo de risco? Pessoas com cardíacas, que têm problema de pressão alta, diabéticos. Nós temos funcionários com essa comorbidade e que a gente afastou, não demitiu, afastou provisoriamente por férias, né, essas pessoas, evitando assim que eles fazem parte desse grupo de risco. Um sétimo ponto é distribuição de álcool gel ou álcool 70 dentro da cooperativa. Então, nós temos lá diversos pontos, né, dentro do ônibus também, quando o funcionário ingressa nesses ônibus, a distribuição de álcool 70 para desinfecção das mãos. Afastamento também de qualquer funcionário por férias, repito, não é demissão, ou licença médica ou férias, se ele apresentar algum sintoma. Eu vou chamar aqui de síndrome gripal, né?
não precisa estar com febre, não precisa estar com outro tipo de coisa. A gente coloca uma situação de que até o pessoal brincou, a gente brinca lá, mas é uma brincadeira tratando do assunto sério. Tossiu, vai para casa, espirrou, vai para casa, né? E repito, nunca demissão, e sim afastamento momentâneo. O nono ponto que só é permitida a entrada na cooperativa com máscara, tá certo? O funcionário ele tem que estar usando a máscara, e qualquer outro tipo de pessoa que entra na cooperativa. Ele adentrou o parque industrial, seja ele um convidado, um fornecedor de cana, um fornecedor de insumo, todos é obrigatório, você não consegue entrar na cooperativa sem a máscara. Finalmente, o 10º ponto é um lema que nós criamos, que é proteger a vida e gerar emprego. Então, observe que a gente coloca aqui, primeiro, claro, proteger vidas. E depois a geração de emprego no momento que é tão importante. Desculpa alongar aqui nesse assunto, mas são 10 pontos aqui fundamentais. Repito, nós não adotamos agora, porque vamos iniciar a safra na quinta-feira, amanhã, mas a gente já vem com esses pontos há muito tempo. E, Arnaldo, só para concluir essa fala aqui, são muitos funcionários, né? São muitos colaboradores. A Coagro deve gerar agora, né, já estamos gerando, já a partir dessa semana, algo em torno de 3 mil empregos. Né? São 3 mil famílias que dependem da nossa atividade. Existe outra unidade na região, que é a Canabrava, que deve gerar perto disso também, algo em torno de 2.500 empregos. Então, o setor hoje, ele gera em torno de 6 mil empregos, tá certo? É uma atividade, repito, essencial, não só pela produção de combustível, mas produção de alimento. Né? O açúcar que nós fabricamos, também tão importante para as pessoas, ele faz parte dessa composição de uma atividade essencial. Você já pensou se a gente tem aquelas... Desculpa, Arnaldo, perdão, só acrescentar aqui, só uma utopia aqui, talvez. Doutor Frederico se lembra, acho que nós chegamos a 17 usinas em Campos. Você pensou as 17 usinas moendo agora, com cerca de 2 mil empregos cada uma, seriam 34 mil famílias. Seria existe uma conta antiga que a região gerava em torno de 60 mil empregos, né, só com o setor. Aí você entra outros municípios, que Samã, São João da Barra, São Francisco, enfim, outros municípios. Mas é importante também destacar, Magueira, que a tecnologia, né, toda vez que a gente evolui em tecnologia, há uma diminuição de emprego. Né? Isso aí não é uma questão importante que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, mas toda vez que você gera uma automação industrial, uma colheita mecânica, isso tudo acaba diminuindo a questão do número de emprego gerado. Então, não é só que... Vamos lá, a Coagro hoje, se fosse há 20 anos atrás, em vez de 3 mil empregos, talvez eu tivesse ali 5 mil empregos. Né? São postos de trabalho que foram fechados com a modernização do parque industrial, com a modernização da agricultura. Frederico, você falou na criação de 3 mil empregos, né, a partir da safra. Além do corte, quais são os empregos que são gerados nessa cadeia produtiva? Bom, vamos lá. Quando você fala em colheita, a pessoa logo imagina no corte de cana. Mas a atividade logística, ou seja, de fazer com que a matéria-prima, a cana-de-açúcar, saia do campo até a indústria, ela gera diversos outros empregos. Muitos desses empregos não entram no CAGED da cooperativa. Né? Quando você procura lá o CAGED da Coagro, quantos empregos gerou, você vai ver que não são os 3 mil empregos, mas eu vou te dar vários exemplos. Caminhoneiros, né? Nós temos diversos caminhoneiros autônomos que, por muitas vezes, eles são até proprietários desses caminhões. Aqui na região tem essa característica de diversos caminhoneiros que são donos desses caminhões, eles trabalham para a cooperativa, trabalham para a usina e preferem trabalhar, vamos dizer, perto de casa, né? Eles deixam de pegar a estrada, deixam de ir para longe para estar gerando, para trabalhar aqui na região,
onde ele consegue dormir com a sua família, ele trabalha durante o dia e vai para casa à noite. Aí você entra tiradores de nota, que são pessoas que ficam no campo, você tem tratoristas, pessoas que trabalham em tratores, são milhares de tratoristas, você tem diversas pessoas que apoiam, vamos chamar assim, a atividade de colheita. Então, isso gera, quando você fala em colheita, não é só o cortador de cana. Um outro ponto importante é a colheita mecanizada, que a Coagro hoje está cada vez mais trabalhando. Para cada máquina, para cada equipamento, você tem em torno de 20 pessoas, é uma mão de obra especializada, que trabalha na colheita mecanizada. São tratoristas, são operadores de máquinas, são treinados para isso, é uma máquina muito complexa, não é uma máquina simples de trabalhar na colheita, e que eles também repito, é uma mão de obra especializada, com salário melhor, né? São pessoas que ganham na faixa de R$2.500 a R$3.000, e pessoas que estão ali também gerando emprego. Então, existe toda uma cadeia, né? Uma cadeia de geração de empregos, que não só a colheita especificamente, né? O corte de cana manual, mas também todo um processo de logística para levar essa cana para a indústria. Agora, falando em relação ao corte especificamente, ontem até o RJ Inter TV fez uma matéria sobre isso, teve uma nota da Coagro. Com relação a queimadas, existe uma lei de proibição ou de redução aqui em Campos. Como que está isso em relação à Coagro, essa questão das queimadas? Arnaldo, na verdade, essa lei é uma lei estadual, né? Em 2011, 2010 para 2011, nós tivemos uma ação do Ministério Público Federal. Essa ação, ela gerou, na época, muita polêmica, porque o promotor, à época, ele conseguiu uma ordem judicial e parou as usinas, né? Nós fomos paralisados aí por quase uma semana, as usinas já estavam moendo na época, foi 2011. Nós fizemos uma grande manifestação, vocês devem lembrar, levamos aí quase 3.000 pessoas para a Praça São Salvador, né? Mostrando que a gente queria, sim, acabar com a queimada, mas não daquela forma como estava sendo proposta. E nós, isso culminou tudo numa legislação que já vinha sendo discutida com o Estado, a Lei 5990 de 2011, onde essa queimada foi programada para acabar de forma gradativa, né? Hoje nós temos áreas que não podem ser mais queimadas, áreas acima de 100 hectares, e que é passível de mecanização, elas já não podem ser queimadas. As áreas menores que isso, os produtores são obrigados a fazer um cadastro no INEA, avisando quando que vai queimar, o momento que vai queimar. São produtores menores e que ainda usam dessa modalidade. Até para o ouvinte entender por que se queima cana, né? Muita gente me pergunta, por que o produtor queima cana, né? Qual o motivo da queimada? O motivo da queimada são dois especificamente: para facilitar o corte, ou seja, para o trabalhador conseguir cortar melhor a cana, e um outro fator muito importante que eu vou tratar aqui agora com vocês, que é a questão da palha, que não poderia ir para a usina. E aí que vem a grande novidade, uma coisa muito importante para a nossa região, que hoje a Coagro ela consegue receber 100% de cana crua, ou seja, 100% de cana sem queima. Isso foi um investimento de R$10 milhões que nós fizemos nos últimos 2 anos, onde um equipamento, eu deixo aqui o convite para quem quiser ir lá conhecer esse equipamento, é um equipamento gigantesco, vamos dizer assim, não só de tamanho, mas de investimento, onde ele retira a palha da cana na usina. Ou seja, essa palha a cana pode ser cortada de forma manual, vou explicar isso mais com calma um pouquinho, ela pode ser cortada de forma manual, com a palha, essa palha vai para a usina, e lá na usina a gente separa a palha da cana, tá? E essa palha, inclusive, ela vai gerar energia na queima de biomassa nas caldeiras, gerando energia própria. Então, é uma coisa muito importante. Hoje no Brasil tem 300 e poucos usinas funcionando. Nós só temos 20 usinas no Brasil com esse equipamento. É uma inovação que a Coagro traz para a região.
Então, hoje, repito, a Coagro pode receber 100% de cana crua, sem queima. Ou seja, em 2024, quando a queimada acabar definitivamente. Tem áreas especificamente não mecanizáveis e áreas pequenas tem até o prazo de 2024, conforme a Lei 5990. Nós já estamos preparados para receber cana crua. Para os ouvintes entenderem mais um pouquinho, a colheita, antigamente, antes de a gente ter esse equipamento, a colheita de cana com a máquina, que é ambientalmente perfeito, vamos falar assim, ela cria um problema social muito grande na região. Não só pelo desemprego, tá certo? Porque cada máquina dessa desemprega 100 pessoas, cada máquina desemprega 100 pessoas, ou 110, 120 pessoas, dependendo da máquina. E, além disso, essa máquina em propriedades pequenas, que é a grande maioria dos nossos produtores, são pequenos produtores rurais, né? 90% dos produtores da região são produtores pequenos, muitos deles que trabalham de forma familiar, uma agricultura familiar. Então, essas máquinas, além de caríssimas, elas não conseguem trabalhar em propriedades pequenas. Daí a importância desse equipamento, Arnaldo e Cláudio, que esse equipamento vai permitir a empregabilidade, continuar gerando emprego com corte de cana na região, tá certo? E sem queima. E também a gente atinge com isso os pequenos produtores, ou seja, beneficia os pequenos produtores que não vão precisar adquirir essas máquinas que são caríssimas. Um outro ponto importante, nós fizemos um convênio há 2 anos já com uma universidade da Alemanha, tá certo? Com a Universidade Rural Federal Fluminense, o FRJ do Rio de Janeiro, que é para desenvolver máquinas de pequeno porte. Já existe um protótipo, esse protótipo já está funcionando, né? Nós já entregamos ele, vamos dizer, para o uso. A Universidade da Alemanha entregou ele há 2 anos atrás. Fizemos alguns ajustes, adaptando aqui para a nossa região, e essa máquina de pequeno porte já funcionou no passado. Nós estamos renovando o convênio agora com a Universidade da Alemanha, onde não só desenvolvimento para outras máquinas, né, outras experiências de protótipo, mas também para uso dessa palha que vai ser retirada na usina para pelotização e exportação para a Europa. Então, são coisas que a gente traz para agregar aqui a nossa produção, trazendo benefício não só ambiental, mas também benefício econômico para o nosso produtor. Tá? E só para finalizar essa questão de investimentos, a Coagro comprou de 2011 para cá 9 coletadeiras, tá certo? Foram mais de 40 tratores, transbordos, caminhões, todos eles para atender a colheita de cana crua, ou seja, de cana sem queima. É um investimento hoje, só nesse equipamento, em torno de 20 milhões de reais, mais algumas coisas que a gente tem que adaptar à indústria para receber essa cana crua, que é uma cana sem queima. Então, hoje nós estamos perto aí de algo em torno de 30, 35 milhões de reais de investimento para acabar definitivamente com a queimada na região. Só pegando um gancho na sua pergunta, Arnaldo, e nessa mesma linha de raciocínio, justamente sobre essa questão da fuligem, né, que a queimada provoca essa fuligem que incomoda tanto a gente, não só com sujeira, mas com as pessoas que têm problemas respiratórios. Existe uma lei estadual, acho que foi até um deputado de Campos que criou essa lei, se não me falha aqui a informação, doutor Wilson Cabral, quando deputado, sobre os filtros umidificados nas chaminés aí das usinas. O doutor Frederico, e eu me lembro bem, já me mostrava isso funcionando lá na Coagro São José. Hoje, como é que está essa situação desses filtros, né? Se melhoraram, se tem algum avanço nessa área também, porque tem a queimada, evidente, e tem essa questão da moagem da usina. As 2 usinas de atividade na região, que é a Coagro e a Canabrava, elas têm esse filtro. Na verdade, elas são obrigatórias. Nós hoje temos a licença operacional, que é a licença ambiental. Então, como condicionante para a manutenção dessa licença, você tem que ter esses filtros funcionando. É importante, para destacar, a funcionalidade, como que funciona esse filtro. Para você ter ideia, lá na São José ainda, em Goitacazes, como você bem destacou,
Existia uma ação na época do Ministério Público Estadual, né, para diminuição ou eliminação dessa fuligem que sai das usinas, que é diferente da queimada da cana, e que eu me lembro bem que numa audiência, a Associação de Moradores de Goytacazes, o promotor à época, o doutor Marcelo Lessa, indagou ao presidente da Associação de Goytacazes se o filtro estava funcionando. E aí ele falou na audiência, olha, o dia que a usina estiver funcionando, nós vamos saber se o filtro está funcionando ou não. E, para minha felicidade, a usina já estava mais de 30 dias funcionando. Então, foi uma coisa que eu pedi a palavra, eu falei, bacana. Doutor promotor, me sinto aqui feliz, porque a usina já está funcionando há 30 dias, e já que não está caindo mais fuligem em Goytacazes, porque é sinal que o filtro está funcionando. Então, é interessante, Cláudio, que esse filtro, o material que é tirado, né, dessa fuligem que é retirada, ou seja, que não vai para o meio ambiente, que não vai para a atmosfera, ela é reutilizada, misturada na água de irrigação e volta para a lavoura. Então, é um circuito fechado ali, vamos dizer, onde ela volta como adubo, esse material orgânico, e vem aí trazer benefícios para os produtores. É importante destacar também, Cláudio, Arnaldo e Vitor, o produtor hoje, por toda a informação, por meio de comunicação, né, o celular veio trazer, quando eu falo celular, redes sociais, e informação mesmo, né? As pessoas sabem que queimar cana não é bom, né? Não tem o produtor tem a consciência disso. Então, é uma coisa... Aliás, existe, desculpa, só para acrescentar, quando se queima a cana, existe uma perda na produção também. Claro, você tem que colher essa cana no máximo em 48 horas, senão ela começa a estragar. Então, existe hoje eu diria uma consciência coletiva no nosso setor de que a queimada tem que acabar, e eu tenho certeza que os produtores vão cumprir a lei, até porque é lei, né? Isso de forma adequada. Vocês estão numa condição hoje, fazendo uma analogia aqui, uma comparação, tá tipo abatedouro, só tá faltando aproveitar o berro do boi, né? Porque o resto estão... Para os ouvintes terem ideia, uma usina de açúcar e etanol hoje, ela é autossuficiente em produção de energia. Então, você só compra energia da companhia para dar a partida inicial nas máquinas. A partir dali, você produz a própria energia, são milhares de quilowatts que são gerados, e, por exemplo, no caso da Canabrava, que é a outra unidade, ela vende, inclusive, a energia. Tá certo? Então, o excesso de energia, a usina vende esse excesso, agregando recursos à sua produção. Então, hoje existe aquela lei de Lavoisier, né, onde nada se cria, tudo se transforma, e a usina é isso. A usina hoje você tem todo o bagaço, você gera energia, o material que sai da usina, a vinhaça, é altamente rica em potássio, que é um nutriente que a cana precisa. A torta de filtro, ou lodo, como chama, que é a filtragem do caldo, é um material também que volta para a lavoura, sendo uma matéria orgânica riquíssima em fósforo, que é outro nutriente que a cana precisa. Então, na verdade, realmente é um circuito fechado, praticamente, onde realmente o que sai é o álcool e açúcar. O restante fica ali e traz não só benefícios ambientais, mas, repito, benefício econômico, porque esse material volta como adubo orgânico para a lavoura. Coisa que antigamente era descartado e gerava muita problemática ambiental, e isso já não acontece mais hoje. Se o Arnaldo me permitir, são 8h07 já, como é que o tempo passa rápido aí quando a conversa é boa? Falando em geração de emprego em plena pandemia, né, tem que ser boa essa conversa. Arnaldo, o doutor Frederico me revelava essa semana que nós vamos ter em Campos cerca de mais de 1,5 milhão de toneladas de cana. Quanto que a usina Sapucaia deve moer desse montante aí? E vai usar a capacidade máxima da usina ou seria um percentual só da capacidade da usina? Cláudio,
quando nós saímos lá da usina São José, né, nós estávamos topando na capacidade máxima lá. A São José tinha uma capacidade máxima de 1 milhão de toneladas, tá certo? Nós chegamos a moer lá algo em torno de 960 mil toneladas. Então, nós saímos de lá buscando uma unidade maior. Sapucaia estava fechada já há 5 anos na época, né? Foi 2015. Ali também, por questões de transporte e logística, estava ficando bastante complicado levar a cana para a unidade ali em Goytacazes. Questões até ambientais também, que ele está no centro. Hoje, Goytacazes é uma cidade, né? Ela cresceu em volta da usina São José. Eu tenho uma foto lá de 1940, onde mostra que Goytacazes não tinha nada. Goytacazes era uma vilazinha operária em volta da usina São José. Então, hoje é uma cidade, né, praticamente, grande, diria até, e que criou diversos problemas ali de chamado incômodo de vizinhança. Então, quando nós fomos para Sapucaia, nós buscamos justamente a unidade maior. A capacidade hoje de Sapucaia é para moer toda a cana que existe na região. Ela tem a capacidade instalada de 1 milhão e 700 mil toneladas. Se nós estamos falando que a região tem 1,5 milhão, ela teria capacidade de moer tudo. Então, nós podemos hoje dobrar a nossa capacidade de produção e tem espaço para isso. Nós devemos moer esse ano, Cláudio e Arnaldo, algo em torno de 800 mil toneladas de cana. Ou seja, eu estou falando aqui que metade da safra vai ficar na coaga e metade da safra na cana-brava. Eu acredito que seja essa conta. Repito, que ainda é muito pouco para as 2 unidades. Nós podemos dobrar a produção de cana na região, que as 2 unidades instaladas têm capacidade de esmagar. E nós fizemos um arrendamento da usina Paraíso, né? Nós fizemos um arrendamento lá do Parque Industrial. Nós estamos devagar mexendo com alguma coisa, plantando cana na região da Baixada. Esse ano nós já plantamos mais de 1.000 hectares na região, buscando daqui a 2 anos, quando a gente chegar ali em Sapucaia, algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, a gente reativar a usina Paraíso, tão importante para a Baixada Campista. É uma região que precisa de uma usina, né? A gente chama aqui da margem direita do Paraíba, nós temos 2 na margem esquerda, precisa, e esse arrendamento que nós fizemos é um arrendamento de longo prazo para a usina Paraíso. Ela permanece fechada. Hoje ela está recebendo cana, onde a gente pega a cana daqueles pequenos produtores, né? Aqueles produtores que tiram a cana de trator, são microprodutores que teriam dificuldade de mandar essa cana para Sapucaia. Então a gente abriu a usina Paraíso hoje para receber cana. Ela recebe a cana e a gente transporta com grandes caminhões para Sapucaia. Mas o intuito ali é reabrir a usina Paraíso daqui a uns 2 anos, se Deus quiser, gerando ali algo em torno de 2.000 empregos mais na Baixada Campista, que precisa de uma usina. Há um trem, hein? Como? Há um trem funcionando ali, né? De uma usina para... Eita! Já teve, né? Já teve. Nogueira, eu tenho outras perguntas para passar, mas já são 8h11, não sei se está na hora já da gente ir ao intervalo. Já passamos aqui. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta. Só destacar, Nogueira, que eu gostaria, depois do intervalo, a gente falar por que nós estamos com essa produção de 1,5 milhão. Né? Ano passado, nós tiramos algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, então nós aumentamos aí em 40% ou 45% a safra. Eu vou explicar isso aí, né? Se tiver oportunidade depois do intervalo. Sim, era justamente sobre isso. Tá ótimo, então a gente faz um intervalo rápido para você que está em casa acompanhando aí, para ficar bem informado sobre o setor sucroenergético. Continue ligado conosco. Tem também as participações aí no Face, que eu acabei perdendo o feed aqui, porque toda vez que a gente sai e atualiza o feed, eu fico meio que, né, desatualizado aqui, mas qualquer coisa tem o recurso aqui do Carlos Alberto, a gente pega lá no arquivo. São 8h12. Em Campos, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Em instantes, de volta com a entrevista com o Dr. Frederico Paes, aqui do nosso programa. A Campos Delivery faz o irresistível frango frito